Boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, o Lucas tá só de acompanhante hoje. Poste. Porque hoje eu que vou contar minha história. Bom, vamos lá. Como eu havia falado num post que eu fiz essa semana, acho que foi no domingo, falei que eu ia explicar quem era a Michele Remelli antes de ser Michele Maestro. Gente, eu resumi muito porque a gente não tem muito tempo aqui, né? E fala um pouquinho mais alto, que acho que tá baixo. Tá. Como que foi o processo? Eu nasci numa família bem estruturada financeiramente. Eu estudei sempre em escola particular, sempre tive tudo do bom e do melhor. Então, assim, eu não fiz parte da maioria das pessoas que começam a vida na dificuldade, né? Eu sou uma porcentagem mínima. E foi assim, por anos e tal. Minha família sempre teve negócio próprio, negócios grandes, negócios bem rentáveis. Sempre foram empresários, empreendedores. Só que chegou um certo momento que eles não souberam mais administrar tudo isso que eles tinham conquistado, né? Resumindo, não administravam, gastavam mais do que ganhavam. E uma série de coisas. Não foi uma coisa só, foi um montante de coisas. Um monte de coisa. Isso. Foi um monte de coisas. Um monte de motivos. Okay. Quando minha família perdeu tudo mesmo, assim. Perdi até a casa que eu morava. Isso não é história triste, hein? É verdade. Não é verdade. É porque a gente diz que história triste vende. História né? triste bem, mas é uma história triste, mas não é falsa. Mas é verdadeira. Até a casa que eu morava, a gente perdeu, né? E fomos na luta aí, ok, tudo certo. Nesse caso, foi na luta eu e minha mãe. Eu e o Lucas já estávamos juntos, ele participou, né? Ele viu tudo isso na época, que a gente está há 12 anos junto. Então, assim, se vocês forem analisar, 12 anos até que é recente tudo isso que aconteceu, né? Pouca coisa. Né? E fomos, eu e minha mãe fomos nos virando, a gente nunca na vida pediu ajuda, né? Assim, a gente nunca bateu na porta de alguém, de nenhum familiar pra pedir um bife, um arroz e um feijão. Não passamos fome de jeito nenhum, pelo amor de Deus, Exato. não é isso. Mas assim, as coisas ficaram muito complicadas, complicadíssimas. A gente foi morar de aluguel numa casa minúscula e tal, e a gente foi se virando. Na época eu tava terminando a faculdade. Quando eu tava na faculdade, eu fiz relações públicas na PUC. Eu nem trabalhava ainda. Comecei a trabalhar, mas a água bateu na minha bunda e eu nadei. E fui trabalhar no shopping. Trabalhei como vendedora no shopping por 2 anos, né? Foi 3 lojas, né? Diferentes? 2 lojas. 2 lojas, né? 2 lojas. E depois eu fui trabalhar como corretora. Trabalhei uns anos também. Depois eu entrei na empresa, que foi meu último emprego CLT. Eu fui gerente geral. Alguma cliente chegou. Chegou o cliente. Fiquei como gerente geral por 7 anos, quase 7 anos, nessa empresa que foi meu último emprego CLT antes de eu somente empreender, que essa parte vocês já conhecem. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? E durante todo esse tempo, gente, foi pindaíba mesmo, assim, anos de pindaíba. Trabalhava pra pagar conta, não tinha 20 reais pra sentar no bar e tomar uma cerveja. Sobrava mês no final do salário. Isso. E assim, eu digo, mas eu hoje, lógico que você pensa várias coisas, né? Nossa, se tivesse acontecido tal coisa e tal, a gente poderia estar bem, né? Mas isso foi um aprendizado muito grande pra mim, pra eu poder estar onde eu estou hoje. Eu só aprendi com todas essas desgraças, vamos dizer assim. E no meio de tudo isso, o Lucas também teve o comércio dele, deu certo por um tempo, depois quebrou. Foi bom, já foi, né? Foi bom também. Olha, foram anos difíceis, assim. E eu trabalhava muito. Tinha final de semana que eu dobrava no final de semana à noite para poder conseguir pagar conta. Não era nem para comprar uma calcinha, era para pagar conta. Não era pra torrar, né? Não era pra torrar, não. E assim, a gente teve. E aí eu e o Lucas também passamos por tudo isso junto. A gente ficou 7 anos sem trocar de carro.
Nossa, ficou judiação. Né? Meu carro. Eu nunca vou me esquecer uma vez que o Lucas falou assim pra mim: Shelly, falta 10 dias pra gente receber e só tem R$200 na conta. Eu nunca vou esquecer esse dia. Então assim, não dava, não dava. Às vezes que a gente conseguiu viajar, a gente se endividou. Foi. Enfim, gente, olha, foram anos complicados assim financeiramente. A Camila tava lembrando esses dias, a Camila que trabalha aqui comigo, manicure, ela tava lembrando esses dias, porque ela é minha manicure há mais de 7 anos, que a gente vai contar a nossa história no próximo quadro. Ela falou: Missa, eu não tinha nem pacote de unha, porque eu não tinha dinheiro pra fazer unha. Eu fazia o pé a cada 15 dias porque minha unha é encravada. Por isso que eu fazia a unha. Tá chato, situação chata. Sabe a situação chata, desagradável? E foi. Quando gerente geral ainda, gente, olha, eu ganhava bem, mas era muita conta, não dava e tal. Foi. Enfim, eu nunca tinha dinheiro pra nada, sabe? Era tudo contado, eu não conseguia trocar de carro, não conseguia fazer nada. Sinceramente, nada. Hoje a gente dá risada. E daí foi quando eu resolvi que eu precisava ganhar um extra, que eu comecei com a sobrancelha, essa parte vocês já sabem, então beleza. E no final eu tava trabalhando no CLT, empreendendo, e depois eu vim só empreender. E hoje, óbvio que o Lucas também, né, tem o trabalho dele, apesar dele também ter a parte dele na empresa. E hoje, assim, a gente tá num outro patamar. Né? Nossa, a gente tem muita coisa aí pra fazer. Não temos nada ainda, né? Só que perto do que a gente era, já o ramo da beleza quadruplicou. O empreender certo, planejado, conquistado, com muito pé no chão. Funcionou e hoje a gente consegue fazer tanta coisa que a gente não conseguia fazer. E assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque todo mundo começa sem nada. E eu comecei diferente. Eu vim de uma família que tinha um financeiro bom, perdeu tudo e diante desse perder tudo, ficou negativo. Não foi do zero, foi do menos zero. Acho que foi Se pior. É que é possível? Foi possível. Pior. Porque a gente perder a casa que você mora, olha... Enfim, passou. E foi muito difícil, foram anos difíceis, assim, né? De dificuldade mesmo. Olha, eu lembro que às vezes, gente, as pessoas falam assim: ai, vamos pro bar. E eu juro, eu não tinha R$20 pra tomar 1, 2 cervejas, que na época, né, garrafa de cerveja era mais barata. Eu não tinha mesmo. Assim, era pra pagar água, luz, conta, comida, aluguel. E é isso, gente. Eu me reergui, não bati na porta de ninguém pra pedir ajuda. Tive sim ajuda, óbvio, né, de amigo, família do Lucas. E... tá tudo bem. Mas assim, foi uma superação. E é um caso também assim, olha, quando eu comecei não foi fácil a empreender, entendeu? E já tinha passado por tudo isso, mas eu acho que a gente fica mais resiliente, a gente fica mais forte, a gente aprende muito com isso. Você sabe pra onde você não quer voltar, né? Exatamente. E eu queria contar uma história pra dizer pra vocês. A gente recebeu um feedback muito bom ontem, né? Porque às vezes você pensa que tipo, só eu tô ferrado, tá todo mundo indo bem, ainda mais no Instagram. Todo mundo fica postando só a parte bonita. Fala, todo mundo tá ferrado, todo mundo consegue as coisas, menos eu. Não é bem assim também, né? E tem gente que é CLT que quer muito empreender. Sim. E tem que fazer isso mesmo, planejado, tudo certo, mas tem que fazer. As probabilidades de você crescer, de você ganhar dinheiro, de você melhorar de vida, de você mudar de vida são muito grandes. São. Por isso que a gente às vezes mostra aqui o que a gente conseguiu conquistar. Não é que a gente tá querendo se mostrar, é pra dizer o que o ramo da beleza pode trazer. Né? Você pode começar com curso, com procedimentos. No fundo da sua casa. Isso, uma coisa bem feita, atendimento bom e dá certo. É isso. E é isso, gente. Recado dado, porque vai acabar o tempo aqui, eu não vou conseguir postar. Já deu. Valeu? Obrigada, boa noite.